Bom dia, meus queridos seguidores do Cine Comics. Estão todos bem? Ah, vamos lá. Eu separei aqui uma lista de vídeos de canais interessantes pra gente acompanhar aqui. Cara, a gente terminou de ver Demolidor Renascido da Disney e ficou claro que haveria comparações, né? E, pelo menos ao meu ver, ficou muito aquém do que a Disney poderia fazer, tendo em vista os recursos que ela tem em mãos, para trabalhar com um personagem que deu tanto certo na Netflix com tão pouco recurso, né? E, sendo a Disney, ficou uma expectativa, né? Só que, ao mesmo tempo, sendo a Disney, a gente meio que tinha já o pé atrás, pelo menos eu, né? Eu não posso falar pelos outros. Então, o canal Cabloverso, ele trouxe aqui a sua review de Demolidor Renascido. Vamos aqui acompanhar com ele, e aí eu vou comentando em cima para complementando, de repente divergir de alguma ideia, sempre por respeito, e ele vai dar aqui a sua opinião do que ele achou de Demolidor Renascido. Há 10 anos atrás, mais precisamente em 10 de abril de 2015, a Netflix nos presenteava com uma das melhores, se não a melhor série de heróis já feita. Aspira, tu tá fazendo Isso uma já- acusação muito séria, hein? Em live action, importante ressaltar. Opa, Bom, então assim sim. Numa época em que a Netflix fazia mais séries boas do que ruins, e pra não bater só de um lado, época em que a Marvel também vivia o seu momento de ouro, antes de estragar tudo depois da Saga do Infinito. Enfim, o primeiro projeto da parceria Marvel-Netflix, que apesar de não ser o primeiro spin-off desse universo compartilhado de filmes, Demolidor foi, sem sombra de dúvidas, a que nos fez pensar: peraí, isso aqui não é Agentes da S.H.I.E.L.D. ou Agente Carter não. Isso aqui é algo além. Não é à toa que Demolidor abriu a porteira pra vir uma enxurrada de séries de heróis uma atrás da outra. Bem ruim, sim, é verdade. Dentro da própria Netflix tínhamos Luke Cage, Punho de Ferro. Na DC tinha The Flash, Supergirl. Olha que diálogo merda. Mas essa não é a questão. Depois de anos que a Disney encerrou a sua parceria com a Netflix, eles trouxeram o personagem de volta, primeiro no filme do Miranha, aquele Sem Volta Pra Casa lá, e isso nos acendeu a fagulha da esperança de ver novamente esse universo de heróis urbanos que era tão legal. esse filme dos Miranha juntos, eu confesso assim, eu já esperava que tivesse os Homem-Aranha. Não é possível, porque eles trouxeram todos os vilões dos outros Homem-Aranhas. Agora, a participação que eu não esperava, ninguém esperava, né? Foi tudo bem guardado, foi o Demolidor. Aquilo ali, incrível, cara. E é claro, depois de medir o apelo do público ao personagem vivido pelo Charlie Cox, foi anunciada a série Daredevil Born Again, também conhecida aqui nas terras tupiniquins por Demolidor Renascido. E eu vou te dizer, era melhor que nunca tivesse sido feito. Ah, e não vem dizer que eu sou fanboy da DC, que eu sou viúva da Netflix ou qualquer outra dessas coisas. Eu, mais do que qualquer outra pessoa no mundo inteiro, queria que essa série fosse a melhor temporada do Demolidor. Era isso que eu tava esperando, mas não foi o que eu recebi. Então bora bater esse papo e entender como que a Disney conseguiu a proeza de estragar Demolidor com essa nova série, personagem esse que possui uma das melhores adaptações de quadrinhos já feita. Vamos falar disso tudo depois da vinheta. Mas o que tá acontecendo aqui? Eu virei um personagem animado em 3D? Boa vinheta. Certo? Como já dizia Jack Stripador, vamos por partes. Pra começar a falar da série e dos episódios em si, a gente precisa voltar um pouco e repassar todas as polêmicas ao redor dela. A questão das regravações dos personagens, do envolvimento do Kevin Feige e tudo isso. O problema começa lá atrás, quando a série é originalmente anunciada com um plano de 18 episódios. E assim, eu não sei se vocês fizeram o exercício de rever o Demolidor da Netflix, e eu ainda não terminei, tô na terceira temporada agora, mas ela é excelente, cara. O que eu falei no começo não foi clickbait, eu genuinamente acho. Cara, é um bom exercício, até para, primeiro, você relembrar uma ótima série, porque tem séries que são revisitáveis, e o Demolidor da Netflix foi uma grata surpresa na ocasião. Foi que ele falou aí 10 anos, né? Pô, mais de 10 anos. E, pô, claro que as comparações seriam inevitáveis, cara. Disseram que são os mesmos roteiristas, mas o quanto de liberdade eles teriam para criar essa série, para escrever essa série? Então, a Disney, ela não vem bem das pernas, vem tropeçando. Só você ver os últimos insucessos
das suas produções hollywoodianas no mundo todo. E, cara, tinha mais chance de dar errado do que dar certo. Mas aí... E eu, por exemplo, eu vou rever a série da Netflix, porque ela é muito boa, cara, e dá pra rever depois de um tempo. Acho que essa série do Demolidor é uma das melhores adaptações de quadrinhos já feitas. Sim. É provavelmente a melhor série de herói em live action já feita. Eram 13 episódios por temporada de 50 minutos e alguns episódios com 1 hora e uns quebrados. Então, o que por um lado era muito bom porque você tinha muito, mas muito tempo pra conseguir desenvolver bem os personagens ao redor do protagonista. E nem digo só da Karen e do Fogg. O próprio Rei do Crime foi muito bem trabalhado porque ele tinha tempo de tela pra apresentar e conhecer esse personagem. Mas ao mesmo tempo, ela era cansativa assim. Talvez desse pra cortar muita coisa e acelerar o ritmo da série. Assim, a série da Netflix, Demolidor da Netflix, ela tinha meio que uma liberdade maior. Ela tinha licenciado o personagem, assim como os outros dos defensores, para ela fazer o que ela quisesse com o seu personagem. E aí eles foram para um caminho mais fiel aos quadrinhos, principalmente do Frank Miller, da abordagem que ele deu. Então, para a Netflix, ela tinha sim a obrigação de fazer uma série boa, porque ela estava iniciando o seu serviço de streaming. Então, para uma boa propaganda da sua plataforma, tinha que sair uns bons produtos dela, né? E saíram outras séries também na ocasião. Então, a Netflix tinha muito a perder se ela fizesse um Demolidor, mas ao mesmo tempo ela se sentiu confortável de fazer o seu Demolidor. O seu Demolidor, entre aspas, porque ela se inspirou muito nas HQs mais sérias do personagem. Então, foi um tiro certo da Netflix que, porra, olha o sucesso que a série conquistou, né? E aí a Disney, ela meio que... Eu tinha a sensação de que ela... Sei lá, ela não tinha tanta ambição de fazer uma grande série. Sei lá, cara, ficou a sensação de que a Disney queria se aproveitar de uma audiência já cativa desse personagem da Netflix e foi fazendo a série assim. Claro, tinha a cultura woke inserida, tanto que ela foi refilmada várias vezes. Tanto que o John Bernthal, o Justiceiro, ele se recusou no primeiro momento a voltar, porque não estava uma coisa boa. E vamos lá, porque ele vai contando a série, eu vou acompanhando ele. Principalmente o personagem da enfermeira lá, que eu honestamente nunca curti. Enfim, eu não lembro se eu achei a série tão cansativa assim na época. Essa é provavelmente a minha percepção atual, porque em 10 anos eu mudei muito. O tempo pra mim já é algo muito valioso. Eu não gosto de sentir que eu tô perdendo tempo assistindo uma parada. Enfim, se 13 episódios já era muito... Cara, assistir uma série é um compromisso que você assume consigo mesmo e com quem você esteja assistindo também, de você seguir. Cara, você vê uma série e que você se vê obrigado a largar no meio, é complicado, cara. Foi uma sensação que eu tive assistindo esse Demolidor da Disney. Tipo, eu não tava assistindo mais pelo prazer de ver o andar daquela história. Eu tava assistindo, chegou num determinado momento, que eu estava vendo a série só pra ver a conclusão daquela porra. Pra ver até onde eles iriam. E bicho... Ficou uma vontade minha de largar a série. Isso é foda, cara. Porque você começa uma coisa, cara, você não conseguir terminá-la, porra, é porque o produto em si falhou. Certo? Imagina 18. Além disso, ainda foi dito que a série não ia ser integrada no MCU. Ué? Como assim? Nem a série da Netflix fingia que não fazia parte do MCU. Eles disseram isso. Eles não podiam ficar fazendo citações diretas a personagens, mas a gente vivia tendo referências ao primeiro Vingadores e a invasão de Nova York. Sim. Como que essa série não iria pelo menos citar como o mundo mudou? Ainda mais depois de um evento a nível universal onde 50% da população desapareceu. Mas não só isso, a série também vinha sofrendo várias críticas durante a produção com relação aos seus personagens. Teve até um pronunciamento do John Bernthal numa entrevista, o ator que faz o Justiceiro, dizendo que ele se recusou a retornar ao papel do personagem por causa de divergências criativas. Bom, saía notícias dizendo que a série seria mais 18, depois voltavam atrás dizendo que não era bem assim, seria mais adulta como a série da Netflix, mas não tão proibitiva desse jeito. It's gonna be as dark. Yeah, it's gonna be crazy. Cara, tava um caos. Só bagunça. E como a Disney não vinha bem das pernas desde Ultimato, a nova saga que tava planejada tava indo de mal a pior, onde os filmes estavam cada vez mais caros e as bilheterias já não compensavam esse investimento, fora a crítica e o público que já não tava gostando muito não. O ator que faria o...
Cara, a Disney, ela ia se mancar uma hora. Tipo, ficar somente fazendo panfletagem, cara, essa conta ia chegar. Porque não é apenas a Disney que coloca dinheiro, tem investidores no meio da parada, tem acionistas que tá vendo as ações da Disney, ainda que por muito pouco, assim, pro tamanho da Disney, indo ladeira abaixo. Essa conta ia chegar. Vilão que Ainda bem que chegou. encabeçaria esse projeto de mais 10 anos de filmes e séries foi preso. Cara, tudo fazia a Caraca. gente ficar com receio de que Demolidor Renascido enfrentaria o mesmo problema. E não faria jus à série produzida pela Netflix em 2015 e nem ao personagem em si. Vide o próprio Homem-Aranha, o personagem mais importante da Marvel, que já não estava sendo muito bem tratado pela Disney, né? Mas até que chega ele, o cara, o homem que ia resolver tudo isso. Kevin Feige colocou o bonezinho dele pra trás, assim como eu fazia quando criança, pra dizer que agora a parada ficou séria. Entrou na produção de Demolidor, falou que tava assim uma porcaria, mandou regravar um monte de coisa e disse que ia botar o projeto de volta nos trilhos. O John Bertrand disse que agora sim ele retornaria pra fazer o papel de Justiceiro. Opa. A Deborah Ann e o Elden Henson voltariam pros seus papéis de Karen e Fogg. O roteiro seria mexido Ah, mas eu vou te contar, cara, o que fizeram com a Karen e o Fogg nessa série, puta que pariu. Eles anunciam os caras e já descartam eles no primeiro episódio. Porra. Fizeram a gente de trouxa, né? Dizendo que teria... a série teria metade dos episódios. Confirmaram que a série não só faz parte do universo de filmes do MCU, como também seria uma continuação direta da série da Netflix. Quase como uma quarta temporada daquela série. Sim. Cara, agora sim. Agora não tem como dar errado, né? Será? E Então, vamos deixar uma coisa bem clara aqui. Eu sou só um canal pequeno que gosta de dar a opinião que ninguém pediu sobre coisas que eu gosto, como videogames, filmes e, nesse caso, séries. Então, eu não vou elogiar muito a série, eu vou pegar pesado hoje. Assim como com a animação do Homem-Aranha, que aliás tem 2 vídeos aqui no canal sobre ela e vai ter link pros vídeos no card aqui em cima. Eu vou falar sobre tudo que eu achei horroroso somente, porque tem coisas boas? Sim, mas no saldo final eu fiquei com um retrogosto de fezes na boca, velho. Porque cara, eu acho que essa série do Demolidor, ela... Vamos dizer que ela passa de ano, mas em recuperação. Entende? é impressionante como tudo, mas tudo que eu acabei de falar ou era mentira ou era só um showzinho pra não perder a audiência que já tava desconfiada com essa série. Sim. Quer ver? A série faz parte do MCU? Faz, mas ela se resume a ficar citando nomes de personagens porque agora eles podem, né? Já que é a própria Disney fazendo. Como o Homem-Aranha ou a Kamala Khan. Minha filha Kamala, a Miss Marvel. Kamala, A famosa Kamala. Kamala. Mas eles não Caraca, maluco, a Disney tenta enfiar goela abaixo essa Kamala. Tentaram nos games, tentaram nas séries. Chega, né? usam de fato os personagens que eles têm. E eu não tô falando que eu esperava o Tom Holland aparecer na série, gente. Isso era óbvio que não. Mas a falta de coerência chegou no também não. ponto de, na droga do último episódio da série, o Demolidor vir dizer: Precisamos de um exército. Mas assim, a Disney, ela meio que insinuava. Primeiro porque, não só porque mencionava, mas porque dava mais descaradas assim maiores sobre o universo. Que está integrado sim, a gente já sabe. A Disney pode agora integrar o Demolidor ao MCU. Mas rapaz, a cena final, puta que pariu. Olha isso. Se tocasse essa música era melhor. Nossa, olha os Vingadores suburbanos. Meu Deus do céu. E a primeira coisa que me veio na Meu cabeça Deus do foi: céu. não, eles não vão meter os defensores e tentar me convencer de que meia dúzia de candango é um exército, né? Não, peraí, o Cabloverso. Isso era muito melhor. Se tivesse pelo menos um dos defensores, o Luke Cage. Está ali no canto, ao lado da Jessica, Punho de Ferro do outro lado, sei lá, alguma coisa assim. Bicho, essa cena final, cara. Você sabe o que é brochada? Foi aquilo. Cacete, mano. A tia do bar, o careca do escritório, a senhorinha, os figurantes da série. Pelo amor de Deus, mano. Antes fosse isso, porque seria pelo menos mais plausível, porque um grupo pequeno de heróis é melhor do que nada. Mas a série consegue ser Sim. ainda pior. Eles não me colocam uns 10 figurantes aleatórios na cena final, que ou você nem Seria interessante se eles não tivessem matado o Tigre Branco, que matou ele pra nada. Desculpa, eu soltei spoiler, mas pelo amor de Deus, né? Mataram o Tigre Branco. Se ele tivesse ali, era bem melhor, cara. O Justiceiro ali. Vigilantes mesmo. Mascarados. Super seres.
Deus do céu, Disney. Sabe o nome? Ou nem lembrava que apareceu durante a temporada. O que foi isso, cara? É sério que isso na cabeça deles fazia algum sentido? Ah, mas e o fato das pessoas terem desaparecido com o estalo do Thanos, Gabriel? Isso deve ter afetado, né? Foi um grande evento. A gente até viu um pouco disso na série do Capitão Sensor e Braço de Alumínio, não foi? Não, nem sequer lembram que isso aconteceu. Vida que segue. Quem dera essa fosse a única coisa relevante do MCU que eles ignoraram. Que eles conseguiram requentar Guerra Civil como se nunca tivesse acontecido. De uma forma tão genérica e completamente sem sentido. Se você não assistiu a série, né, deixa eu te contar. O Fisk, agora como prefeito, né, ele estabelece uma lei de que vigilantes são proibidos em Nova York. Sim. O que é um baita problemão pra Marvel, né, já que 99,9% dos heróis não são de Nova York? Ah, talvez na próxima temporada nós teremos algo nível Vingadores Ultimato, com milhares de heróis se reunindo pra lutar junto com o Demolidor. Duvido. É por isso que ele falou de buscar um exército, pô. Claro, é isso que vai acontecer. Entendi. Mas a Karen e o Fogg voltaram pra série, não é, Gabriel? É, eles estão de volta. Um pra morrer no primeiro episódio e a outra pra sumir durante a temporada inteira e aparecer só no último episódio numa espécie bizarra de retorno triunfal. Um hábito que vai te fazer muito mais inteligente. Trocar tempo de rede social por tempo de aprendizado e autoconhecimento. Pelo menos ela é bonita. Não, o bizarro dessa série, eles anunciarem o retorno deles, trocá-los já no início, apesar do primeiro episódio ter sido tá legalzinho. Ao longo da série a Karen não dá as caras, o Fogg já foi de Vasco, e aí você troca, tipo, substitui os personagens, tipo o amigo do Fogg, o amigo do Matt, o Fogg, ele foi substituído por uma senhorita lá, bem empoderadinha, né? Nenhum problema, imagina. E aquela psicóloga lá doida que, puta que pariu, que personagem merda, caralho. Eu vou te dizer, deu uma raiva daquela personagem. Ai, eu que me salvei, não foi o Demolidor. Puta que pariu, hein, minha senhora. E ficou claro nessa série, principalmente quando você toma conhecimento de que houve refilmagens e que a série foi dividida em 18 episódios para a primeira temporada e para a segunda, ficou nítido, cara, que essa primeira temporada do Demolidor Renascido, ela é uma coxa de retalhos. Você vê que o início não conversa com o final. Eles botam por exemplo, o Muso, nome merda aí, puta que pariu. O vilão, ele é construído, ele tem até uma boa construção no início, depois é descartado como se fosse merda. E traz de volta, e aí é um ponto certeiro, o Bullseye, o mercenário. Legal. E é outro personagem que descarta no primeiro momento, e aí depois ele vai pra Perpétua, depois traz ele de volta. Não faz sentido, cara. Aí você vê que essa primeira temporada do Demolidor, ela se divide muito claramente. Até o 6º episódio, até o 5º, aquele episódio merda do banco. Do 6º em diante, ele já dá uma melhorada. Já é uma outra série que vira ali a partir do episódio filler do banco. Ah, que episódio, puta que pariu. Eu vendo aquele... Eu quase larguei a série por causa daquele episódio. Não é à toa que a Disney liberou o episódio 5 e o episódio 6 juntos. Você imagina o quanto que a audiência ia cair se ele soltasse só o episódio 5, que é claramente um episódio descartável lá. Porra, Kamalakan, piadinha, Kamalakan, piadinha, Kamalakan, que caralho! Bicho! Um dos poucos momentos da série que, ó, eu quase bati palma. Tô com medo de deixar esse vídeo rolar e os direitos autorais me pegarem. Vamos. Entrem. Maravilhosa. Que merda. Tô cansado, velho. Não, diálogo merda, mas pô, a volta dela é bom. Ela é boa. Ela não serve pra nada, ela tá ali só pra falar que a personagem ainda tá na série. Mas ela chamou o Justiceiro, Gabriel, como assim? O Matt não foi em outro episódio falar pra ele que tinha alguém usando a caveira pra incriminar ele pela morte do Tigre Branco? Ele mesmo deveria ter intervido e não só no último episódio. Não, ela foi útil, ela ajudou o Matt a encontrar os papéis do Fogg. É sério isso? A série que militou em todos os episódios. Boa! Boa, Cabloverso. Quando chegou a hora de trabalhar uma das personagens Vai, arrasa, vai. Meninas mais importantes de Demolidor, eles decidiram fazer ela voltar a ser secretária. Olha, e eu não acho que secretária seja um trabalho menor não, mas é o que elas falam, tá? Por que a Karen Page negra, aquela personagem que substitui a Karen que eu nem...
Boa! Isso que eu falei, caralho. Boa, vai. Lembro o nome. Por que não fizeram ela ser útil pelo menos pra isso? De estar estudando os arquivos Sim, do Fog e tal e sim. descobrir essa parada. E olha, e outra coisa, tá? Eu queria que a personagem da Karen Page estivesse na série. Eu não tô reclamando disso, que bom que ela voltou. Eu tô reclamando dela ter sido excluída a série inteira pra fazer como se fosse grande coisa ela aparecer no final e Mas é o que eu disse, o Cabloverso. É uma coxa de retalho essa primeira temporada. A série ela se divide em duas. Ficou claro que esse processo de refilmagens, eles não descartaram completamente o que foram gravados anteriormente. A série toda você vê as ideias antigamente implementadas junto com as novas ideias das novas refilmagens, quando, obviamente, teve a intervenção do Kevin Feige. Isso é óbvio. ser tão mal escrita assim. Poxa. Mas o John Bertrand, ele tá de volta na série então, né? Claro, tá sim, porque as pessoas amam o personagem. Sim. E não importa se ele for mal escrito desde que ele mate pessoas. Cara, o Justiceiro e o Demolidor... O próprio ator não queria voltar. E é muito raro você ver assim um ator ele ter o discernimento de que, puta, esse projeto aqui vai dar certo, isso aqui não vai dar. Porque ele recebe do seu agente. Olha só, John, tem aqui a proposta, tem aqui um teste aqui para você fazer sobre esse personagem aqui, ó. A história é essa, olha aqui. Aí o ator vai, sim, ok, não. Aí, às vezes, o próprio ator, a atriz, eles deixam por conta dos seus agentes para mostrar para eles, para dar para eles fornecer para eles testes para fazer uma produção assim. Porque muitos atores eles se metem muito em roubada, porque não consegue ter um olhar crítico para um roteiro, para quem está dirigindo, vai ser qual estúdio está produzindo, sabe? Porque tem filmes que queimam os atores, eles ficam queimados em Hollywood. Olha, esse cara aqui só faz filme ruim, sabe? Entende o que eu quero dizer? O John Bertal, ele tomou conhecimento do personagem quando ele foi escalado na Netflix. Tem vídeo dele falando que leu os quadrinhos, estudou o personagem. E quando ele, certamente, né, quando ele recebeu o briefing da Disney, ele falou, não. Tem entrevista dele falando, o próprio Cabloverso falou aqui, pelo menos o John, ele entendeu por que o personagem não se encaixaria numa primeira visão da Disney. possuem discussões tão inteligentes na série da Netflix, questionamentos Sim. morais que exprimiam A cena do telhado, porra, aquilo é foda, bicho. Muito bom, cara. o melhor dos dois personagens. Como o Matt acreditando na redenção das pessoas faz parte do core do personagem. E foi justamente por isso que ele decidiu defender judicialmente o Frank Castle. Não, isso é um monte de Aí. besteira, Frank. E você sabe que você disso. não consegue. Esse diálogo é você foda. bate. E eles levantam, eu bato e eles ficam no chão. Pra sempre. Eu garanto que não retornam às ruas. A dublagem também, excelente. E eu me orgulho disso. Tiveram que trocar o dublador, né, Reginaldo Primo, porque o Deadpool tá no universo cinematográfico e ele dubla os dois personagens. Já trocaram o Loki também. Porque você não pode ter o mesmo dublador dublando 3, 4 personagens de um mesmo universo integrado. Uma coisa. E quanto à esperança? Você acredita em Papai Noel? Acredita em Papai Noel, garoto? Mas em Demolidor Cara, quem não assistiu essa série, pelo menos pega esse trecho. Cara, segunda temporada, não lembro qual episódio, mas no início tem esse diálogo deles, cara. Aliás, se você não assistiu a série da Netflix, pelo amor de Deus, né? Renascido, eles me entregam uma cena horrorosa dessas, em câmera lenta, só pra dizer que tinha sangue e violência. Porque aí sim deixa de ser uma série de hominho fantasiado e vira uma série de adulto, né? A gente tem um justiceiro Boa. matando geral no apartamento do Matt. Cara, como assim? O Matt não compactuaria com isso. Na segunda temporada, Sim. quando ele vai lá salvar o Frank, ele impede o justiceiro de matar os bandidos todos lá com uma Faria mais sentido. Aí, ó, isso que ele ia falar. Faria mais sentido o Demolidor também tentar anular o Frank. Não deixaria matar ninguém lá. forma de dizer que eles só trabalhariam juntos com essa condição. Essa cena é foda. Isso. Sem matar. E aqui só temos o Matt falando Frank, para! que claramente não foi dita na cena e sim regravada depois. Porque provavelmente perceberam que o Demolidor tava descendo o cacete em geral e deixando o Justiceiro aumentar a fila de viúvas. O pior é que essa fala dele ficou muito parecida com a grandíssima atriz Gal Gadot, com seu inesquecível... Ah, mas o Rei do Crime ele se mantém bem na série, não é, Gabriel? Pelo menos Não. isso, né? Cara, é impressionante como a Disney conseguiu descaracterizar tanto esse personagem, mas tanto, que o único momento em que eu realmente consegui ver o mesmo Rei do Crime da série da Netflix foi no último episódio. Porque Cara, eu não assisti essa série do Gavião Arqueiro que passou aí,
Mas o que falaram do Rei do Crime nessa série? Puta que pariu, Disney. Caraca, bicho. Você recebe... Bicho, vocês recebem um produto pronto. Mas vocês resolvem, não, vamos melhorá-lo. Vamos dar nosso toque aqui. Cacete! Só segue a fórmula que deu certo. É tão difícil assim? E primeiro ele some e deixa a mulher que ele ama sem ficar sabendo de notícia alguma durante 1 ano. Como se o plano dele fosse tão mirabolante que tivesse que esconder até dela. Spoiler, não é. Ele só quer comprar um cais. Mas a gente sabe que essa só foi uma desculpinha pra tentar explicar o porquê que ele aparece fazendo cosplay de Vomax na série do Gavião Arqueiro. E no retcon de Echo, né, nós não podemos esquecer dessa grande série. Cara, por que esse personagem que perdeu pro Demolidor no fim da 3ª temporada por causa dela, pra proteger ela, personagem que leva chifre tanto amorosamente como também no mundo dos negócios, e fica de boa com ela depois disso? Poderia ligar pra Vanessa e perguntar se ela quer que eu leve um pouco de Solimenier pra cá? Bicho, o que fizeram com o Rei do Crime? E mais um motivo porque a série, o início da série não se conecta com o final. O Rei do Crime, você pode até argumentar que ele foi construído assim na Netflix, mas cara, você não vai ter um momento que ele vai crescer, que ele vai ser o Rei do Crime. Vai ser para sempre um macho murcho diante da Vanessa, por mais que ele ame ela, por mais que tenha sido assim a construção que a Vanessa, ela é uma mulher forte, uma mulher empoderada, forte, beleza. Mas, cara, é o Rei do Crime. Aí vem a Disney e transforma ele primeiramente num tio florido lá, um tiozão, na série do Gavião. E aí, tá aí. Um corno manso. Gado demais! Se eu não posso estar com você, Vanessa, eu não posso desistir. Desça daí, seu corno, desça daí! Cala a boca! Como que ele ficou longe dessa mulher por 1 ano? Foi explicado em algum momento? Eu perdi isso? Pois é. Sem falar nada pra ela, só sumiu. Outra coisa, pra que fizeram ele prefeito? A resposta é simples, só pela referência aos quadrinhos. Ele poderia ter feito exatamente as mesmas coisas, só que como Rei do Crime. E o último episódio da série foi regravação, tá? Não fazia parte da primeira versão da série. Então provavelmente eles sequer iriam usar essa questão da lei contra vigilantes. E como eu já falei, não faz o menor sentido depois de Guerra Civil e tantos outros filmes. Cara, a única coisa que ele faz como prefeito é decidir tapar um buraco no asfalto. Oi? É isso mesmo. Tem um buraco enorme na rua que provavelmente foi causado por algum confronto de herói contra vilões. E aí o Fisk sai do carro, chama o chefe de obras que tava por ali e diz: tapa esse buraco. Não precisa de permissão nenhuma não, eu dou a permissão porque eu sou prefeito. E aí as pessoas começam a ovacionar ele, meu Deus. E aí ele fica: tá vendo, povo de Nova York, eu tô trabalhando por vocês. Preencher um buraco como esse não é ciência de foguetes. Lembra que eu disse que resolveria as coisas? Bem, estou aqui resolvendo as coisas. Isso aí! O negócio que tem uma propaganda assim que aí corta a expectativa de ter a monetização cortada. Assim, eu até poderia ficar falando o quão ridiculamente constrangedor essa cena foi. Mas infelizmente isso acontece na vida real, né? As pessoas adoram ovacionar político por ter feito o mínimo, a obrigação deles. Fazer o quê? Sabe, a carne vai baixar. Vocês podem ter certeza que vocês vão voltar a comer picanha outra vez, porque a carne vai baixar. Sabe, vamos. E aí durante vários episódios ele fica de um lado pro outro: ah, eu quero fazer isso, ah, eu quero fazer aquilo. E aí vem a assistente dele e lembra ele de que, pô, tem que passar por toda uma burocracia, tem que pedir permissão, tem que conseguir votos. E ele fica: ah, é? Como assim? Como assim eu não posso fazer? Nossa, como assim? Pô, Gabriel, agora você já tá pegando no pé da série, né? Ele não tinha por que saber disso, ele era um criminoso, né? Ele não era do mundo da política. Como é que é? Como que eu, que não sou da política, sou só um mero youtuber, sei que pra fazer qualquer coisinha tem que ter um projeto de lei, tem que conseguir voto, etc. Eu não sabia que precisava ser um gênio pra saber disso ou tinha que trabalhar com política. Cara, foi muito triste assistir essa série porque você fica... Não, nesse quesito aí, o Fisk, ele... Tudo bem, ok. Eu até aceitei essa, porque o Fisk, ele não tá acostumado a lidar com burocracias, então eu entendi. Mas assim, o negócio não foi bem executado. Na boa. Meio dividido. Tipo, pera, esses são os personagens que eu tanto gosto, que eu me apeguei tanto a eles, mas ao mesmo tempo não parece eles. Mas realmente a decepção só é maior pra quem esperava mais. Mas o primeiro episódio já tinha apresentado a bomba que viria no decorrer da temporada. E por isso, vamos falar dele com mais detalhes? Cara, a série é muito covarde porque ela vem te servindo o seu prato favorito com gosto de nostalgia. Boa. Você vê esses personagens que você tanto gosta sorrindo, indo pra um bar comemorar alguma coisa ou apenas pra curtir. Foi tão bom ver eles juntos novamente. Mas enquanto você saboreava ele, vem a Disney e puxa ele da sua frente, joga no chão e pisa no seu prato. Desculpa.
Mas essa foi honestamente a sensação que eu tive, porque em 15 minutos a Disney deixou bem claro que toda essa campanha foi uma mentira. A abertura do primeiro episódio foi uma forma disfarçada de matar o universo da Netflix, de seguir com os planos que eles tinham desde o começo de ignorar aquela série, de não ter os personagens do Fogg e da Karen, entre outras coisas que nós já vamos chegar lá. Enfim, o Fogg parece preocupado com um cliente de um caso que estava sendo ameaçado, e aí eles saem do bar para conversar. Tem alguém atrás desse cara, a situação é urgente. Você escuta no telefone que ele foi pego ou algo assim, que alguém invadiu o apartamento do Fogg porque esse cliente estava escondido lá, e aí o Matt sabe que ele tem que fazer alguma coisa, afinal ele é o Demolidor, e corta a cena pra ele de uniforme, fazendo pose e pulando por cima de prédio. Ué, cara, deu tempo de colocar a armadura do uniforme todo? Não, fora que, para que fazer ele saltando sobre o prédio se o Fogg tinha acabado de dizer que era logo ali naquela rua? Ele tá no meu apartamento, é logo ali, descendo a rua. Como é que pode ter sido mais rápido ele ter procurado algum prédio, ter subido lá, se trocado e ficado saltando de telhado em telhado? Ah, para, Gabriel, você tá implicando com qualquer coisa, ele tinha que vestir o traje, ele é o Demolidor. Claro, foi por isso que ele ficou a série inteira falando, não sou mais o Demolidor. E na primeira oportunidade que aparecia, ele saía na porrada com alguém vestido normal, vestido de Matt Murdock. Eu tô reclamando disso por dois motivos. Porque primeiro, foi eles que geraram a urgência, não fui eu. Era só ter feito tipo, Matt, você pode ir lá dar uma olhada só pra gente ter certeza que não tem nada? Eu acho que ele só tá meio paranoico. E aí o Matt podia se trocar, colocar o uniforme e fazer aquela cena ridícula de boneco 3D sem peso pulando de telhado em telhado, pra aí sim, quando ele estivesse chegando perto do apartamento, ele com a sua super audição ouvisse que... Mas foi, como você me falou, cara, foi a necessidade da Disney apresentar o Demolidor dos quadrinhos. Mas apresentou de uma forma tão preguiçosa. O Cablo Verso tá explicando bem aqui. O prédio logo ali, não precisava pular, saltar, se fantasiar de carnaval, sabe? Não precisava. É a Disney querendo te dar... Olha o que vai ter pra você, olha. Fogg, Karen, uniforme, saltar de prédio. Porra, mas faz isso de uma forma honesta, sabe? Não faz o seu público de trouxa. É isso. E alguém tentou arrombar a porta, invadiu e o cara gritou, alguma coisa do tipo. Outra coisa era só não ter falado que o apartamento do Fogg era logo ali. Podia ter dito que era em algumas quadras, sei lá. O segundo motivo é sobre o comentário que eu acabei de fazer, de que a cena é horrorosa. Se fosse bonita, pelo menos, talvez eu estivesse defendendo ela, falando, pô, foi pra fazer algo plástico, algo visualmente legal. Mas aí me colocam um bonecão 3D sem peso, sem física nenhuma, cara. É legal ver o Demolidor um pouco mais ágil e tal. Ele de fato sai pela cidade se balançando entre os prédios igual o Homem-Aranha nos quadrinhos. Mas se você não for botar grana pra fazer isso, faz igual a Netflix, cara. Não faz a cena porque fica feio. Era só ter cortado direto pro Matt chegando na casa do cara, sei lá. Foram 15 segundos que provavelmente custaram milhões e demoraram meses pra fazer. Parkour. Faz parkour. Pra dar nisso, numa cena feia, que as pessoas iam comentar depois, pô, não tem como. Pô, é o primeiro episódio, uma das primeiras cenas, olha a má impressão que isso passou. Mas vamos continuar porque tem mais. O vilão Bullseye foi atrás desse cliente que o Fogg tava falando só pra tirar o Matt de perto dele, pra deixar a mira livre pra atirar no Fogg, sei lá. Ele tava como sniper, pra que isso? Na hora que eles saíram do bar pra conversar, ele podia ter atirado e resolvido. E de novo, economizava ainda a grana que eles gastaram pra fazer a cena do telhado. Cara, não é justamente esse o poder do vilão? Uma mira absurda, uma coordenação, precisão letal e tudo isso. Ainda nessa mesma cena, a Karen ela sai um pouco de perto do Fogg, deixando ele livre. E se a desculpa fosse ter uma visão clara do alvo, por que ele não atirou ali? Só que ele não atira, e aí quando a Karen volta pra perto do Fogg, estando a centímetros de distância nele, ele atira. E aí saem dois policiais do bar, ele dá headshot em cada um, justamente mira não era a questão, pra vir andando saindo da fumaça pra atirar nela de pertinho, sei lá. Bom, aí o Demolidor chega e a cena de ação que poderia ter sido incrível, já começa toda errada porque colocam de novo bonecões de CGI. Eles até tentam esconder isso com um monte de fumaça, deixando a imagem que já é meio lavada, meio acinzentada na Marvel, ainda pior. Pô, mas na hora que enfim são dublês lutando, eles tapam com uma porta de vidro, por exemplo. Em outro momento dá pra ver claramente a diferença quando são atores de verdade e quando são bonecos em 3D. Pô, pelo amor de Deus, a série do Demolidor da Netflix era conhecida pelas sequências de ação que eram super bem coreografadas. Tinham também planos sequências, como eu falei, pô, como não lembrar da cena do corredor da primeira temporada? Ou daquela luta contra os motoqueiros na escada lá na segunda temporada? Pô, pior que dava pra ver o ator, o Charlie Cox, em boa parte das cenas. É claro que tinha jogo de câmera pra fingir ser plano sequência, pra trocar com os dublês. Mas tudo bem, melhor que sejam pessoas de verdade do que esses bonecos sem peso, sem física, cara. Mas são técnicas de filmagem, de transição, de disfarçar uma coreografia de uma luta que a Netflix soube muito bem usar. E a Disney, com mais recursos, com mais dinheiro, deveria também ter mais ambição, né? Não conseguiu fazer. Qual é a cena de luta
do Demolidor Renascido que você vai lembrar? Talvez a do último episódio, mas aquela cena do Demolidor com o Justiceiro no apartamento do Matt lutando, mas tipo, não vai ser pelo Demolidor, vai ser pelo Justiceiro que chegou pra salvar a série, salvar a reta final da série. Um outro personagem da Marvel precisou intervir na série do Demolidor para poder salvá-la entre aspas. Agora da Netflix você tem cenas. Passou aqui a cena do telhado, o do corredor, e tem tantas outras, quando ele luta contra o Mercenário também, na terceira temporada, excelente terceira temporada. Então, bicho, caídaço, cara. E quando você compara qualquer uma dessas lutas com essa do primeiro episódio, fica ainda pior pra Disney. Bom, você vai comparar sempre. A Disney foi por esse caminho, vai ter comparações. E de fato o Fogg morre. E você pode pensar, não, isso pode ser importante pro personagem. De repente trabalhar o luto seja algo interessante de fazer com o Demolidor. É dramático, é maduro pra série. Não, eles ignoram isso e na cena seguinte se passa 1 ano. E agora eles podem enfim seguir com um plano que eles tinham claramente desde o começo, de ignorar as 3 temporadas da Netflix e fazer aquilo que a Disney tem feito de melhor nos últimos anos, né? Olha o que a Disney fez. Ela deu a entender, jogou pra galera. Olha, vamos continuar a série do Demolidor que vocês tanto amaram lá nas 3 temporadas da Netflix. E no primeiro episódio já descarta tudo, já dá um reboot. Puta que pariu. Forçar as suas visões políticas em detrimento de um bom roteiro. Ah, jura? Sensacional, cara. E olha que eu não vou citar a palavra que começa com L. Quer dizer, nem isso aqui, nem esse sinal eu posso fazer, pelo amor de Deus. Mas eu justamente não vou usar essa palavra pra galera de esquerda não ficar irritada. E também não vou falar pra não deixar os nerdolas eriçados porque eles ficam caçando lacre em tudo. Eu não quero agradar nenhum dos dois. Mas não tem como com esse primeiro episódio não dizer que as mudanças foram feitas justamente pra sim. Ok, dá pra ver o posicionamento do Cabloverso. Ele é um isetão e vai trazer uma visão mais imparcial da série. Aí vai ser interessante. Vamos lá. Cabloverso, por favor, vamos lá. Encaixar e cumprir os requisitos da agenda woke. Ah, lá vem mais um com essas coisas de woke. Calma, me diz aí nos comentários se eu tô vendo pelo em ovo. Os coadjuvantes brancos e ruivos que faziam parte do núcleo principal de personagens são substituídos por 2 coadjuvantes negros? Isso! Não parece estranho pra você? Genéricos, mal escritos, quando não são insignificantes pra história, são um atalho de roteiro pra resolver rápido as coisas ou passar uma informação mais rápido. Isso. 2 personagens que não agregam em nada na história. Cara, eles não fazem a menor diferença, meu Deus. Calma, eles serão os vigilantes da segunda temporada. Nem sequer lembro o nome deles. É sério, isso aqui é Eu não identificação? lembro, realmente, eu não lembro do nome dele. Tem me identificado com esses 2 personagens na série? Não, pelo amor de Deus, alguém me diz isso. É isso que os negros merecem, né? Nossa, a cultura woke tá ajudando e muito. E no núcleo do Fisk, a gente descobre... Lugar de fala. A Vanessa ficou durante esse 1 ano cuidando do império do maridão. E eu achei isso muito massa, de verdade, eu não tô sendo irônico. Eu só não esperava que a burguesinha que vendia pinturas em galerias de arte em 1 ano não só conseguiria administrar um império criminoso gigantesco, mas também ia conseguir fazer isso melhor do que o rei do crime. Eu não tô exagerando, ela mandou tão bem, mas tão bem, que os bandidinhos de gangues queriam que ela desse um golpe no careca pra ela continuar sendo a chefe. Eu achava que as gangues iam querer dar golpes entre si pra elas se tornarem a gangue que comanda a parada. A gente viu muito disso na série do Pinguim, por exemplo, não foi? E em muitos outros filmes e séries também. Porque toda gangue quer se tornar a que manda na quebrada. Mas esses aqui não, eles não. O que eles mais querem é uma mulher empoderada sendo a chefe deles. Pra que ele foi virar prefeito? A gente não tá ganhando. Como ganhava com você. As regras valiam a pena quando você comandava as coisas. Antes era melhor. Ela gerou mais lucro do que o Fisk jamais conseguiu. Ela administra o crime melhor do que ninguém, mas é isso, né? Um líder de verdade não pede pra ficar no poder. Ele é colocado, né? Claro, né? Não, e ela nunca... Quando você vê a história do Rei do Crime na série da Netflix, já porque a Disney se propôs a dar seguimento àquela história, né? Então, beleza. O mínimo que ela poderia ser era coerente. Rei do Crime, com aquela construção toda, ele faz o seu império, constrói seu império, suas riquezas, se torna o Rei do Crime. A Vanessa, até então a gente não sabe o passado dela, vamos deixar isso assim às claras. Ela começa como uma... Mostra lá ela como uma... Trabalha no ateliê de artes, conhece o Rei do Crime, se apaixona, beleza. Ela meio que tem aquela ganância por poder também. E ela administra melhor
o império do Rei do Crime que deixou? Ela ou ele? Quem você acha que deveria ser mais poderoso, mais capacitado para lidar com criminosos, mafiosos? Pra Disney foi ela, né? Mulheres empoderadíssimas na série da Netflix. Gente, as mulheres da Disney, eles não só podem fazer tudo que os homens fazem, como elas também fazem qualquer coisa melhor do que eles. Mas eu prometo que essa foi a única e última vez que a palavra com 4 letras e que começa com W foi citada nesse vídeo. Eu vou focar agora apenas no roteiro, que daqui pra frente é só pra trás. Você quer saber qual é o real problema de Demolidor Renascido? Coerência narrativa. Sim. Tanto com a série da Netflix, que essa temporada, em teoria, era pra ser uma continuação direta dela, mas também dentro dos próprios episódios. Demolidor Renascido quer fingir que a história se trata do Demolidor contra o Rei do Crime, mas o texto medíocre ou a direção confusa não conseguem passar essa ideia tão bem porque fazem o Bullseye e o Muso terem o mesmo nível de importância. Nossa, mas eles enchem de personagens e de pontas soltas desconexas com a trama principal, se é que existe uma trama principal, porque honestamente eu ainda não identifiquei. O plot todo era o Rei do Crime realmente querendo comprar as docas lá porque por algum motivo ela não está sob a lei dos Estados Unidos? É sério, alguém me explica isso, porque se for realmente sobre isso, pelo amor de Deus. Aí tem Tigre Branco, Justiceiro, Kamala Khan. Kamala, minha filha Kamala. Kamala Khan? A Miss Marvel. Kamala. A famosa Kamala. Para com essa aí, meu irmão! Tem tudo na série ao mesmo tempo e ela acaba não falando efetivamente de nada. Falando do Muso, você fica a série inteira pensando, ih, rapaz, esse serial killer aí tá vindo, o bicho tá vindo. Mas não, na segunda luta com o personagem, ele morre. Por isso que eu falo, da ClickBus, você encontra ali foi uma regravação. Vamos matar logo o personagem. Morri. Ou será que não? E eu fiquei tipo, ué, era isso? O cara matou mais de 60 pessoas, gente. Ele tava pintando a cidade com o sangue das vítimas. Eu não li os quadrinhos com esse personagem e eu honestamente dane-se, né? Ninguém leu, meu amigo. Ninguém. Na verdade, vamos analisar a série por ela mesma. E dentro da série já não faz sentido. Eu não sei se ele também é mal trabalhado assim nos quadrinhos, mas não importa. Aqui foi mal feito. Ele aparece pra psicólogo numa cena tão mal feita e surpreendendo um total de 0 pessoas. Porque era óbvio que aquele moleque era o Muso. Tava claro. Mas eles são tão incompetentes que nem perceberam isso. E fizeram isso parecer que era de alguma forma uma reviravolta, um plot twist. Uma descoberta super inteligente, porque, não, ele tava sempre lá desde o começo. Pô, doutora, desculpa. Todo mundo viu que ele era maluco. Tu é psicóloga e não achou no mínimo que esse cara era potencialmente perigoso? Ainda que ele não fosse o Muso. Enfim, bom, aí a gente tem o Bullseye, que esse sim eu realmente achei que fosse só o primeiro episódio. Mas não, do absoluto nada trazem ele de volta no fim da temporada. Como se já não tivesse uma trama cheia de pontas soltas que eles não responderam, eles ainda trazem de volta um personagem pra trazer ainda mais dúvidas. Porque se descobre no finalzinho que a Vanessa que contratou o Bullseye pra matar o Fog. Que? A mesma mulher que o cara tava doido pra matar no fim da 3ª temporada de Demolidor? Não foi justamente por isso que ele lutou com o Rei do Crime no fim da 3ª temporada? Eu tô falando, gente, essa mulher é tão incrível que até quem queria matar ela consegue controlar e fazer com que ele obedeça igual um cachorrinho. É inacreditável, velho. Pô, e falando em mulher empoderada, vamos falar da psicóloga? Toma cuidado com o tom. Que personagem insuportável. Desculpa, eu acho inacreditável que ela realmente tem aquela perspectiva sobre heróis. Eu não sei se pode pôr o Muso e o Demolidor na mesma categoria. Eu não sei se eu não posso. Eles são só garotos subdesenvolvidos, se escondendo, atrás de máscaras, tentando fazer parecer algo mais sofisticado. É sério que pra ela, o Muso que matou 60 pessoas, que usava o sangue das vítimas pra ficar pichando a cidade, que quase estuprou ela antes de matar, é igual o Demolidor que foi lá pra salvar ela? Caraca, cara, que militantezinha chata dos infernos. Ela ainda teve a cara de pau de dizer que foi ela que se salvou do Muso. O Muso tentou te matar e o Demolidor te salvou. Fui eu que me salvei. É brincadeira um negócio desse, cara. Caraca, cara, se fosse The Boys, a gente já aceitava essa opinião dela, faria todo sentido. Mas na Disney, ela vendo todos os dias os heróis lutando com alienígenas, com seres intergalácticos pra salvar... Não, Cabloverso. É justamente na Disney que ela diria isso. Aí eu já acho o contrário. Obviamente eles iam empoderar a mulher. Eu me salvei. Esses mascarados que se mataram enquanto eu tava lá me saltando, eu peguei a arma sozinho e atirei no cara, eu me salvei. Os caras estavam só se matando ali. E eu que me salvei. Que cacete. Ô personagem merda, puta que pariu. A humanidade? Depois dos heróis terem feito voltar 50% da humanidade? Depois do Demolidor ter ido lá salvar ela de um maluco serial killer? Não, pra piorar, ou ela se faz... boa, eu torci pra essa personagem morrer naquele episódio. Puta que pariu. Faz de burra, ou na verdade ela se faz de inteligente, porque fica falando pro... Se faz de inteligente. Matt toda hora. Ai, qual que é o seu problema com o Rei do Crime? Como assim? A 3ª temporada de Demolidor termina com o Matt Murdock, não Demolidor como eu falei antes, o Matt Murdock advogado junto com a Karen e com o Fog,
expondo o Rei do Crime e colocando ele na prisão. Isso foi público, era conhecido que ele foi o cara que prendeu o Rei do Crime. E ela me vem se fazer de tonta, que não entende por que o Matt achava ele perigoso. Do porquê ele não achava legal ela ter ele como paciente. Mas assim, eu tô pegando pesado com ela. A culpa não é dela, vamos ser sinceros. São dos roteiristas. Porque foi exposto publicamente os crimes do Fisk. Mas a gente critica a personagem por causa dos roteiristas, sim. Mesmo assim, ele foi... Não, a atriz faz o trabalho dela. Leu o roteiro lá, beleza, vou fazer isso aqui e pronto. Os roteiristas, o diretor, a Disney... Alguém me ajuda a entender em que momento é que ele passou a ser amado pelo povo? E eu não tô dizendo que as pessoas na vida real não adoram eleger ex-presidiários porque prometem aquilo que elas querem no final de semana. Mas por que isso não foi mostrado? Por que a campanha eleitoral dele não foi estendida um pouco pra gente entender o porquê que as pessoas passaram a gostar dele, a votar nele? Tipo, no final do primeiro episódio ele foi eleito, eu fiquei, ué, pera, ele já foi eleito? Cara, quando foi que teve essa mudança? Eu não sei nem quando ele saiu da prisão no final da terceira temporada. E nesse meio tempo, a série teve vários momentos difíceis de engolir, viu? Como o Matt expondo a identidade secreta do Hector Ayala, por exemplo. Eu já vou falar uma coisa, eu não tenho problema necessariamente com essa ideia. Poderia ter sido algo interessante se tivesse sido bem trabalhado. Apesar de achar que isso não condiz em nada com o personagem, porque não foi esse mesmo cara que tava defendendo o Peter no filme do Miranha lá? Mas enfim, pra mim o problema foi eles não terem tido coragem de fazer o personagem lidar com as consequências do erro dele. O jeito que é mostrado faz o Matt parecer um idiota, que acha que fez o certo, ele não se culpabiliza pela morte do cara. A sobrinha do Tigre Branco abraça o Matt como se ele fosse um amiguinho. E eu fiquei tipo, ô garota, ele que matou seu tio? Mas eu não posso exigir muito dessa garota, né? Porque ela foi escrita pelo ChatGPT. Toda vez que ela aparece na série, ela descreve o que aconteceu com o tio. Meu tio interviu numa briga sem máscara, os policiais eram corruptos, você tirou ele da cadeia e ele foi morto. Para uma briga sem usar máscara... Os policiais idiotas eram corruptos. Você tirou ele da cadeia e aí assassinaram ele. Ela não vai se tornar a Tigre Branco. Na verdade, ela vai se tornar aquele personagem do Rick and Morty, o anteriormente. Ou então ela vai ser... Ô, Cabloverso, tem uma personagem nos quadrinhos chamada Tigresa Branco. E eu, se eu não me engano, é essa personagem. Cuidado com o que você fala. Aquele amigo do Homem-Formiga. É Disney, né? Vamos lembrar. Formiga que sempre descreve o que aconteceu de uma forma engraçadinha. E falando na burrice do Matt, a série não sabe dar motivação aos personagens. O Matt só age conforme alguém vindo contar alguma coisa pra ele, pedindo pra ele não fazer aquilo e ficando surpreso que ele ignorou o conselho. Aquele policial aposentado amigo dele, o personagem negro que eu falei que substituiu o núcleo do Fog e da Karen, ele não queria que o Matt se envolvesse no caso, que não voltasse a ser o Demolidor. Ok. Meu colega me ligou da delegacia e disse que tem um assassino em série nas ruas. Estão passando por um cenário de alerta. Quantas vítimas? Ele disse Meu Deus do céu. acima de 60. Matt, você tem que ser honesto comigo, cara. Que personagem ruim. Puta que... Assim, a interação desse personagem que veio claramente para substituir os outros personagens da... Esse e as outras mulheres para substituir os da série antiga, cara. Por quê? Gente, por quê? Você tem que deixar esse caso pra lá. Deixa a polícia fazer o trabalho dela. Mal sabia ele que o Matt tava saindo por aí sem máscara, quase quebrando o pescoço de policial. Mas enfim, e depois teve a advogada. Ó, o Bullseye foi transferido de cela e queria falar contigo. Ó, mas não vai lá não. O que acontece? Ele vai. Se ela não tivesse aberto o bico, ele não ia. Esses personagens amigos do Matt só servem pra isso, pra serem atalho de roteiro. Outro momento burro do Matt é a sobrinha do Tigre Branco ter ido lá contar pro Matt onde o tio dela achava que tava escondido o muso, que o tio dela tava investigando lá as linhas do metrô. E aí o Matt, ao invés de falar pra garota que não, pô, ele ia dar um jeito, ele ia falar pra polícia, ele ia fazer alguma coisa, não, ele fala pra ela que ele não vai fazer nada e pra menina esquecer isso. O que qualquer um assistindo a série sabia o que ela ia fazer. E ir lá, né? Era algo tão óbvio, mas ele nem se tocou. Se a mãe da menina não ligasse pro Matt pra perguntar onde ela tava, o Matt teria feito mais um dessa família morrer por causa da burrice dele. A série é uma colcha de retalhos, gente. E eu não sei o que tá acontecendo, eu honestamente tô pensando, será que eu não tô maluco? Se eu não tô preso numa bolha onde todo mundo parece que amou a série e eu tô achando ela uma porcaria? Primeiro foi com a série animada do Homem-Aranha lá, e agora essa do Demolidor. Mas eu só vejo a galera elogiando. Ah, mas é que tem cenas legais. Então eu vejo os clipes no YouTube, caramba. É sério que é pra sentar por quase 9 horas pra assistir corte no TikTok, em aplicativos de vídeos curtos. O que não dá, cara, é pra, assim... Vamos considerar, cara, que as pessoas que estão elogiando... Eu não assisti Homem-Aranha, mas as pessoas que estão elogiando Demolidor, elas passaram a aceitar a mediocridade. As produções estão caindo de qualidade, isso é óbvio, quando você compara principalmente... Vamos lá, a Disney se propôs a fazer uma 4ª temporada do Demolidor da Netflix. Você vai comparar, e ficou evidente a queda de qualidade.
Em muitos aspectos, como o Cabloverso trouxe aqui. Estamos sendo realmente condicionados a aceitar merda, coisas medíocres. E quando você tem um auge de qualidade, é o 8º e o 9º episódio do Demolidor, dessa série aqui. Cara, a gente está pagando por uma assinatura de um serviço. Eu não estou pagando, alguém está pagando? Estão pagando por um serviço de assinatura e estão aceitando merda no lugar. Essa série toda remendada assim, um pingo de coerência. Tem cenas legais mesmo, mas é como se fosse uma cereja em cima de um cupcake de cocô. Eu não consigo olhar pra uma parada que, beleza, tem esses momentos legais, mas por causa disso ela não fica boa. O saldo final dessa série é muito negativo, me desculpa. A série do Falcão e do Soldado Invernal, que era meio sem sal. Não, mas ela passa de ano, mas assim, em recuperação. Justamente porque cria a expectativa de que a Disney não vai fazer mais uma série remendada, como foi essa primeira temporada. Ela vai fazer uma temporada com tudo de errado que deu na primeira temporada descartado. Vamos agora refazer essa série, desconsiderando as merdas que a gente fez aqui no primeiro, e vamos fazer um negócio aqui, ó. O público quer assim, ó. O público não gostou disso. A maioria, pelo menos. Vamos fazer dessa forma. Eu tenho fé que a Disney não vai errar de novo com o Demolidor. Personagem, eu vou me atrever a dizer, fácil de trabalhar, porque você já recebeu um trabalho pronto da Netflix. Qual é a dificuldade de seguir a formulazinha que deu certo? A receitinha de bolo? É melhor do que essa, porque ela é pelo menos coerente. Perdão? A série do Falcão e do Soldado Invernal, que era meio sem sal, é muito sem sal, não é meio não. Puta que pariu. A Disney anunciou essas séries, Wanda, Falcão, um outro lá. Cara, eu tinha uma maior expectativa do Loki, eu tinha uma maior expectativa pelo do Falcão Soldado Invernal. E outra série medíocre, cara. Medíocre. Puta que pariu. Melhor do que essa, porque ela é pelo menos coerente. Cara, é igual o que aconteceu com a Liga da Justiça do Snyder Cut. Eu não tô nem aí se ela tem meia dúzia de cenas visualmente lindas. Pra mim, o filme é um lixo como um todo. Oi? Liga da Justiça? Ah, você tá dizendo na versão do Joss Whedon, né? Aí eu concordo, é uma merda. Concordar sim que tem momentos legais, mas isso não vai me cegar pra ver a obra como uma coisa só. Demolidor Renascido era a esperança. Cara, bom ponto. A série ela não é boa porque tem cenas de quadrinhos. Porque tem um demolidor se balançando nos prédios. Porque não tem um justiceiro matando. Porque não tem o rei do crime arrebentando a cabeça do cara. O que faltou nessa série foi coerência. Consigo mesma. Que eu tinha de um bom produto Marvel Disney que já não temos há muito tempo. Eu não assisti Homem-Formiga Quantumania, não assisti as Marvels, não vi Capitão Falcão, eu não vou ver Quarteto Fantástico, até sentir confiança nas recomendações de que de fato é um produto bom. Porque se falarem, é legal, eu espero então pra ver no Disney Plus, se é que eu vou assistir. Porque real, eu tô cansado de me frustrar com a Marvel. E se tem uma coisa que eu odeio, eu já falei pra vocês, vocês sabem bem disso, é que eu odeio sentir que eu tô perdendo tempo. E já adiantando, a segunda temporada de Demolidor Renascido também vai ser uma porcaria. Os caras não tiveram a... Acho que não. Acho que não vai ser. E eu espero não estar errado. Eles... É que a Disney, cara, tipo, ela claramente tem um ego inflado, cara, e quer construir as coisas do jeito dela. É só você ver o que eles fizeram com essa série. Receberam um produto pronto e conseguiram pervertê-lo do jeito deles. Botando na agendinha, refilmagens que não se conecta com o material que já havia filmado, material merda que eles já haviam filmado. Então, essa série ela foi desenvolvida quando a cultura woke estava no alto ainda, e agora com a queda da própria, eu acredito que essa segunda temporada vai ser tipo um resgate, um renascimento mesmo, sabe? Eu quero não estar errado disso, pelo amor de Deus. Coragem de manter a discussão das pessoas fora da série sobre os vigilantes que o Fisk prendeu porque libertaram o Justiceiro da maneira mais idiota possível. Sim! Puta que pariu! Caraca, como é que o cara... Meu Deus do céu, mano. Se era pra libertar o Justiceiro, por que prenderam ele pra começar?
Oh, meu Deus do céu. Pós-créditos, cara. Além do exército de figurantes que o Demolidor encontrou pra ajudar ele. E ainda parece que vazou que o Muso vai voltar pra segunda temporada. Eles não tiveram coragem nem de manter o cara morto. E vocês lembram daquele episódio filler com o pai da Kamala Khan? A famosa Kamala. Que não serviu pra nada, cara. Meu Deus do céu. O que era aquela pedra lá preciosa? Era uma joia do infinito? Eu espero que não, né? Eu acho que não, mas o que era aquilo então? Cara, é a Disney tentando fazer as conexões dela em tudo sempre, cara. Que raiva. E quer saber de outra coisa? Se bobear... Não, a Disney não queria conectar nada, o Cabroverso. Ela queria fazer do jeito dela. Eu vou fazer o Demolidor, vai ser melhor do que o da Netflix. Não vou seguir porra nenhuma de receita feita. Olha a merda que deu. E o Fogg vai voltar também, porque não tiveram coragem de manter o vilão morto. E vai ser com a desculpa de que, porque isso acontece nos quadrinhos. Eu espero de coração que você tenha gostado desse vídeo. Que de alguma forma eu tenha te entretido nesse vídeo que ficou até que bem longo, né? Que tenha te feito dar umas risadas. E Ficou maior com meus comentários aqui, meu filho. Então... Com sorte, eu te poupei de 9 horas da sua Desculpa. vida de uma série indigna do personagem. Sério, reveja ou assista pela primeira vez, se você nunca viu, a série do Demolidor da Netflix. Sim. E aí você vai entender do que eu tô falando. Se inscreva no canal e ative as notificações pra não perder os próximos vídeos. E deixe o seu like aqui também pra ajudar ele a ser divulgado aqui na plataforma. Claro. Me siga também nas redes sociais, Cabeloverso em todas elas. E aqui tem outros 2 vídeos que eu acho que Cabeloverso. Eu falo Cabeloverso, perdão. você vai gostar. Um é falando sobre a animação do Homem-Aranha. E aqui uma outra série, curiosamente também da Netflix, que eu achei muito boa. E esse aqui foi um vídeo muito especial pra mim, então clica nele pra conferir. Essa sim vale algumas horas assistindo. É isso, muito obrigado por ter assistido até aqui. Eu te vejo no próximo vídeo. Falou. Falou, Cabeloverso. Agora eu sei falar. Galera, vai lá seguir o canal dele, tá? E deixa o like aí nesse vídeo também, no vídeo dele lá, prestigiar o trabalho aqui dos criadores de conteúdo. É isso, Demolidor Renascido, é isso. Eu espero que a próxima temporada faça o mínimo, né, de qualidade. O que vocês acharam do Demolidor? Comenta aí embaixo, beleza?